Sabe o que significa isso, né? As lutas dele. Não, muito mais que isso. As consequências do quarto monte. Esse ia tocar não somente no emocional, também no sistema. Sistema bancário. Esse, como é que se chama aquele sistema aí? Aquele em Angola que estão sempre a dizer, como é que é? Não tem, não tem quê? Não tem sistema, mas Ah, o o sistema sistema, chama sempre o caiu. sistema. Yeah. Esse monte aqui, a queda desse monte, não é brincadeira não. Tocou não somente no emocional e também no sistema, que é o cérebro do que é da ciência, da, como é? Da, da tecnologia da informação. Ah, uma boa ideia. E aí, como é que vai? Como é que estão os bancos aí? Quem trabalha no banco aí? Ah, quem que trabalha no banco? Pode ser no off, você pode me comunicar. Como é que estão os bancos aí? Se não quer ser conhecido, eu acho que tem um problema do sistema, né? Ou estão a correr, a trabalhar muito bem. E aí a Unitel, como é que é? Rui Vaz, chefe das comunicações, tudo nas calmas, né? Além do que os olhos podem ver, queres meu coração. Esse dia estou a vir muito cedo. Estou a me comportar como europeu. O tempo custa dinheiro. Esses codes africanos aí estar a atrasar. Ah, minha vontade até estava estar aqui às 21. Trabalho num grande banco espanhol em Portugal. Eles estão com medo do impacto da guerra, aumento das taxas de juros na Europa e alerta de ataques cibernéticos. É o quarto monte. Ah, o Ayatollah já disse que vai atacar os bancos todos do quê? Americanos na região. O Ayatollah filho disse que vai se vingar do sangue do pai dele e da mulher dele e dos filhos, da mãe, do pai, da esposa e do filho. Disse que vai se vingar. Esses israelitas mataram, hein, o marido, a esposa, a nora, o neto. Americanos são maus. Mesmo não sendo funcionária da banca, é notória as faltas de rede por conta dos aplicativos que usamos dos mesmos bancos. Temos vivenciado muita falha nos aplicativos bancários. Os próprios ATM constantemente estão fora de serviço. Está uma calamidade o sistema bancário e outros. É, viu? Eu estou tranquilo porque foi o pai que me deu esse emprego. Ah, claramente, ô Sérgio. Na Noruega o combustível subiu e a Noruega produz petróleo. Viu? E agora a desculpa do quem? É do estreito. Se eles produzem. Aqui mesmo em Luanda, as bombas estão lotadas, não tem gasóleo.
Só tem gasolina. Soninho me disse que procurou, achou uma bomba que tinha gasóleo. A bicha é o inferno. Uma bicha que até desistiu, que era para comprar combustível para o gerador. Qual é o problema de falta de combustível de quem? De Angola, de Luanda? É o estreito de Omas. Estreito do quê? A mais ou mais, né? O Hormuz. Ok. Será que falta de gasóleo também aqui em Angola, Luanda, é por causa do estreito que foi fechado? Hã? Em Moçambique disseram que só tem estoque para 6 meses. Aí em Portugal subiu o gasóleo quase 2 euros por litro. Hã? Como é que vocês acham? É o estreito de Hormuz. O óleo aumentou 2 vezes para casas. Óleo do quê? Da cozinha ou dos carros? 2 euros por litro é muito caro, mestre. O barril parece já passou os 100 dólares, né? Aqui em Benguela tem bombas com largas bichas também. Busca pelo gasóleo. Ouviram? Ah, para aquecimento das casas. Anabela. Dizem que vai chegar até 200 dólares. Maca grande na Sanzala. Deram cobertura ao BNA. E agora? Isso já devia ter acontecido há um ano atrás. Vocês não sabem. No tocante a quê? A guerra e também o ataque nos bancos deveria ter acontecido há um ano atrás. Eles aumentaram mais um ano de guerra, isto é, deram cobertura aos bancos, fizeram injeções. Há bancos de Angola que estão de pé porque houve injeções. Quem sabe? Aqueles que não tinham madrasta na cozinha, lhes fatigaram. Os que tinham padrinhos, houve injeções financeiras para salvar alguns bancos. Cobertura. Agora que caiu o quarto monte, tudo parece o quem, né? O Francisco. Se elas se lhe injetaram que tipo de produto para ainda ressuscitar, ir fazer assim no que é na Páscoa. Esses brancos são maus, oh puto Edilson. Lhe injetaram tanto medicamento só para ir que dar um adeus a alguém, aos cadáveres. Eu lhe vi, eu pensei que eu sozinho que vi. Ficou chateado, me tirem daqui. O homem estava a gemer com dores, lhe meteram no carro, a castigarem, coitado do velho, que não tem coitado nenhum, lhe merece o demônio. Ele queria me matar. No dia do veneno foi ele, o demônio que eu vos falei, de 80 anos. Lhe injetaram, sei lá, se aquele produto dos bois. Eu acho que lhe meteram aquelas vacinas que dão aos bois, né? Relatórios de bancos
a serem fechados, o número de desempregados aumentou de forma excessiva, a falência no setor alimentício, sistema de educação precário, resumindo, está a subir letra fim do mundo à vista. Caianga, não existe nada letra fim do mundo. Ainda não chegou o tempo do fim do mundo. Estás a ver o quê? Injetaram no homem, o homem ainda lhe levaram aí para quê? Para ir na Páscoa. Estão a ver o quê? Hã? O Estreito de Hormuz. O Ayatollah disse que não vai passar no barco aí. Não vai passar. Ele disse, eu vou me vingar do meu pai, da minha mulher e do meu filho. E agora? O que é que vocês acham? Hã? Márcio, muitos desses magnatas pagam dinheiro no Japão para fazer investimentos, porque no Japão não havia inflação, mas agora, até mesmo no Japão, está a ter inflação nos bancos para quem pega dinheiro emprestado, ou seja, muitos investidores estão perturbados porque acabou a mamata. Ouviu? Não é um lugar seguro agora na Terra. Fez propósito quem expulsar o embaixador da Israel da América, os barcos dele vai passar. Que são mesmo aventureiros. Acho que alguém mesmo vai expulsar o embaixador americano só por causa dos fracos que não têm nada. Esse tem que ser tem que ser o Lula. Ah, o Lula só não faz porque está no nariz do Trump. Quem faria isso? O Lula até já o fez. O embaixador israelita já não anda aí, né? Não tem. Nos dois países não tem embaixadas. Os embaixadores abandonaram. Quem é que vai expulsar o embaixador americano por causa do quê? Do Estreito de Hormuz. Ele vai se aliar com forte ou com fraco? Alguém escreveu isso que tudo aquilo é tudo mentira deles. É mesmo espiritual, pronto, vamos falar isso. Lá só passa 20% do petróleo do mundo. E os 80% estão. Estás a entender, né? E mesmo os países que fabricam, se eles quiserem aumentar a capacidade, como a Noruega, o próprio quem? Da Revolução Maduro, bolivariana, que os americanos agora tomaram. Hein? Mas aonde? Os povos americanos têm muito petróleo. Eles podem mudar a situação. O Brasil também tem muito petróleo. Canadá. Na Arábia Saudita está falando mesmo lá do quê? Aí está minado. Não é esse que passa no Hormuz? Ou da Arábia Saudita não passa aí? Passa! Ontem estive a trabalhar num restaurante aqui em Portugal, havia um grupo só de homens de 36 pessoas e são esses grandes daqui de Portugal. Estavam a falar sobre a guerra, afinal estão mesmo com receio, a se perguntar uns aos outros o que será de Portugal se vier
guerra é que os jovens irão voltar a ser obrigados a serem militares. Fecharam o restaurante ontem, só servimos esse grupo. Depois descobri lá que são maçons. Ouviu? Fecharam o restaurante. E lá estava lá o discípulo de Elias a ouvir o espia de Elias a ouvir a conversa deles. Hã? Ah, o Brasil só tem petróleo bruto. Não tem refinarias no Brasil. Aquele igual ao Angola afinal. Ouviste tudo, são bem pesados. Estão com medo. Só na Stane. Onde eu quero me esconder. Aqui é a cidade do refúgio. Esmeralda, a mensagem de Facebook foi profundo, pai. Muitos mistérios de Jesus que o Pai revelou. Tive que lhes revelar esses mistérios para eles entenderem que eles não estão a lidar com qualquer um, não. Estão a lidar com o Pai Grande, como disseram aí alguém. O Dom e o Príncipe. O Príncipe e o Dom falaram Big Madame. Estão a lidar com o Big Madame. Porque. Porque. Por quê? Vocês não sabem nada, pá. Paulo Rodolfo. Só para quem entende o assunto. Big Madame. Aleluia. Big Madame. Estão a repetir para escrever tudo, né? O maior problema do Brasil é a falta de fertilizante. Se as guerras nesse país se prolongarem, vão afetar o agronegócio do Brasil. E o Brasil serve de muitos alimentos para muitos países, sim. Verdade, Igor. Neste quesito, venham para a cidade do refúgio. O que mais mexeu com Johnny é a revelação do leão da tribo de Judá. Eles estão a pensar que nasceu leão. E muitos estão a se chamar de leões. Você não ouviu o que é uma experiência que alguém teve? Foi quem? Estava a lutar com um leão. E ele gritava, Elias apareceu e disse, olha, mata ele. Quando ele partiu para lhe matar, afinal não era leão. Era um cachorro. Muitos fazem passar de leões, mas são ratos. Eu já vi isso no princípio. Eu comecei a lutar com um leão, afinal era rato. Já busco alma longo. Eu a lutar com o leão. Os bruxos aproveitaram levar o quê? A minha presa que eu tinha caçado. Mas quando eu comecei a lhe atacar, virou um rato. Antiprogresso. Estás a ver o quê? Uns falaram, Rodrigues, que as orelhas estavam a ficar quentes. Quem ficou com as orelhas quentes?
Não é brincadeira, não. Orelhas quentes. Ah? Ladiana, são brincalhões, pá. Os ratos querem vir enfrentar um leão. Minha prima, levita principal da Igreja Mundial, estava a ser assediada pelo bispo. Bispo quem? Rildo. Mas ele teve que abandonar a sinagoga de Satanás, mestre. Tem mais coisas terríveis que ela me contou hoje, mestre. O que eu ouvi foi muito triste. Bispo quem? Rildo. Quem é esse bispo Rildo? Existe um Rildo aí, na Metodista. Ah, Mundial. O brasileiro, né? Estes são feiticeiros, são gombedes, são violadores de mulheres. Aquelas mulheres que cantam aí no grupo coral são as suas prostitutas, suas amas. Eles vêm com os corpos para os falsos profetas irem atrás deles. A tua prima foi forte, conseguiu lhe resistir, mas as outras andam atrás do dinheiro. O bispo é que tem o cofre. Ah, é aquele que me afrontou, né? Aquele que falou, tem um apóstolo aí, não consegue falar o meu nome. Olha, já lhe trocaram aqui. Aí mesmo ele. Cantora Sheila está com depressão profunda. Quem mais é essa Sheila? É Sheila. Nunca ouvi falar dela. O tempo deles acabou. O falso sucesso gospel. Está a pedir para orarem para ela. Orar! Esse tem condições para quê? Ai, companheira da Aline Barros. Damares também está com câncer. Eu lhes avisei. A queda do quarto monte é para dilacerar tudo. Tudo vai cair. Tudo vai ser exposto. Jó? Eles ainda falam como eu falava antes. Como assim alguém que prega cristocêntrico? Jó pulou desse barco, eles ainda continuam a falar isso. Mesmo com a depressão. Há uma onda de escândalos terríveis na Assembleia. Sim. Deus vai mostrar que eles são do diabo. É a forma para o povo fugir da sinagoga. Sim, ela foi se queixar aos pastores. E os pastores lhe aconselharam para dormir com ela. E ela ficou indignada que ouviu, então decidiu falar com as mulheres dos pastores. Foi pior e descobriu que entre eles namoram. Vou contar melhor no grupo dos ministros, mas ouviu? Essa aqui é a tal levita do quê? Da Mundial. Os pastores a lhe aconselharem para dormir com o bispo. Depois querem vir falar que a conversão é um processo. Qual processo é esse? Vocês estão a se devorar entre eles. Quarto monte. No livro de Romanos, capítulo número 9, no versículo 33, diz a palavra de Deus. Como está escrito, sim, está escrito mesmo. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido.
Estão a entender? Parem de mandar mensagens, assuntos importantes para depois eu ler. Agora estou a exortar. Pode vá para a live não ficar morta. Vai mandando aleluia, amém, glória a Deus. Mas assuntos que, testemunhos, experiências, pedidos, assuntos importantes que nós estamos a tratar aqui, não manda, para não se perderem. Ouviu, Rodrigo? Depois volta a mandar. Eu vi uma mensagem do Rodrigues aí. Deus, eu tenho um assunto aí. Depois volta a enviar, tá? Preste atenção. Eis que eu ponho em Sião. Vocês conhecem a Sião? O que é isso, Sião? Ou quem é Sião, então? Segundo Paulo, segundo Deus, aliás, Paulo estava a repetir o que estava escrito. Sião é o quê? Que lugar é esse? Sião. Onde? Não estou a falar hoje. Ouviu, Letícia? Cidade Santa. Jerusalém. Israel. Ok? Sião. Monte de Sião. Deus disse que poria em Jerusalém, em Israel, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Essa que seria a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, seria a causa da salvação para aquele que nele cresce. E todo aquele que cresce na rocha do escândalo, na pedra de tropeço, não seria confundido. Não seria confundido por quê? Porque seria salvo. Não, pense nisso aqui. Calma aí. O próprio Deus está a dizer: eu ponho em Sião, em Israel, em Jerusalém, uma pedra de escândalo, ou de tropeço e rocha de escândalo. Mas todo aquele que nele crer não será confundido nem envergonhado. É isso que Deus vos fez outra vez. Aí Letícia respondeu bem em parte, digo em parte, disse em parte porque Sião hoje é a igreja. Jerusalém, o Israel espiritual, é a igreja. Ouviu? Estão a entender? Assim como Deus Pai teria colocado Jesus como uma pedra de escândalo, como uma rocha de escândalo, pedra de tropeço para os moradores de Israel, para os judeus, para os israelitas. Hoje, Elias, eu sou uma pedra de tropeço para a igreja. A igreja corrupta. O Israel corrupto tropeçou nessa pedra. Receberam? Não. O rejeitaram. E com sucesso. E veio João e disse: mas todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para os seus. Antes disso, os seus o rejeitaram, não o receberam, não o compreenderam, o mataram. Sabe por que muitos, há uns que conheciam as profundezas de Satanás, que estavam ao serviço do diabo, que eram os príncipes, mas a maioria do povo nem sabia. Estavam a ser influenciados pelos príncipes. Estavam a ser influenciados por Satanás, pelo seu orgulho. Aqueles que tinham muito conhecimento, os escribas. Por quê? Eles esperavam ver um Cristo que eles esperaram dos moldes deles.
Já vos contei a minha história, né? Das minhas como é que é? Convicções ou então percepções a respeito de Luanda, na Baixa de Luanda, no ponto final. E quando fui para lá, as minhas expectativas não foram concretizadas. Fiquei escandalizado. É assim que foi com Israel. Israel esperou por Cristo e com muita certeza, com muita ansiedade, cantaram a vinda de Cristo, o Rei. hum? Quando aparece, as expectativas deles não foram. Não se cumpriram, porque eles esperavam um Cristo dos montes dele. O homem cria suas imaginações por falta de conhecimento da verdade, porque se eles conhecessem a verdade, os profetas descreveram que seria um homem indigno, homem de dor, homem sofrido, homem que os homens poderiam se esconder do seu rosto. Mas ninguém queria saber. Aliás, nem sabiam. Uns sabiam. O orgulho levou eles para o inferno. Disseram, não. Olhando para ele, é a mesma coisa que estamos a ver aqui na Bíblia, segundo os profetas, como Isaías e Jeremias descreveram. Mas porém, não. Não pode. Como assim um pobre desse? Vamos lá. Primeiro investigaram Jesus, o historial. Descobriram que o pai era carpinteiro. A mãe da família pobre. O pai, mesmo sendo da descendência de Davi, mas era um daqueles filhos de Davi abandonados, que não tinha expressão, um carpinteiro lá, que abandonou a Judeia e foi para o norte, lá na Galileia, em Nazaré, onde foi montar a sua carpintaria. Não aceitaram. Acharam que o Cristo teria que nascer em famílias poderosas. Seria um homem letrado. Investigaram, viram, nunca entrou em uma escola. Não tinha certificado. Não tinha doutoramento. Eles esperavam um Cristo doutor, igual a Salomão, o doutor Salomão. Esperavam um Cristo rico, igual a Salomão. Esperavam um homem poderoso, igual a Davi, que manejasse a espada para levantar a rebelião contra os romanos, incitar o povo, vamos destruir, vamos expulsar os romanos. Um homem corajoso, um homem cheio de músculo, um Sansão, destemido. Então não aceitaram. Agora entenderam que Deus antes falou, vou vos colocar uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Vocês vão se escandalizar com aquele a quem vocês estão a esperar. Quando ele vier, você não vai aceitar. A forma como ele vai vir não é a vossa forma, é a minha forma. Mesmo tendo revelado já nos profetas como ele seria, mas vocês não vão aceitar, não vão acreditar. Ouviu? E hoje, agora, a história se repete. Quando eu estive no monte, me apareceu o anticristo. E não é no espírito físico, ele também vivia lá. Cruzamos. E ele me disse assim, sabias por que você não corta cabelo? Eu falei, eu sei. Ele disse, Deus te mandou fazer o pacto nazireu para confundir as pessoas, para esconder você, para ocultar a glória dele dentro de ti. O mesmo que falou isso é que incitou as pessoas. Ouviu? O inimigo é assim. Não penso que estava a me revelar algo que eu não sabia. Eu sabia. Mas no fundo ele estava a dizer, essa é uma casola que eu tenho nas minhas mãos. Tenho uma casola para matar as pessoas. Não vão aceitar, porque eles queriam um homem de escovinhos, que tem, como é? Calhado. Que faz calhado na barba. Ouviu? Agora aparece um homem, outro morreu por dizer que o meu cabelo tem piolho. Ouviu? Tropeçou na pedra de tropeço.
E ficou confundido. Bateu na rocha de escândalo. E incitou outros a se escandalizarem. E ele morreu. O chamado pai deles. O outro, chamado Nunes. Neves, aliás. O Neves disse, Nunes é tocuista. Tocuista, aquele é vivo, nunca vai falar o meu nome. Aquele é igual ao Charles Bois. Que ele vai morrer em silêncio. Nunes? Não. Nunes? Ah não, que foi, tem que ser incitado pelo Principado. Senão por si mesmo, pela força de expressão, ou maior, interior, nunca vai fazer isso. Charles Bois à vista. Aí então, preste atenção. O Neves disse, descobrimos aonde está o teu feitiço. Nós vamos te cortar o cabelo. Ele é que ficou com tudo cortado. Perdeu tudo. Bem falou o puto Jamba. Está militar na base. Foi procurar um lugar ao sol na base do MPLA. Chegaram lá, já encontrou lá, tem lá os seus donos. Lhe falaram, ui, tem que começar do zero. Vai lá num CAP lá do bairro. Se inscreve lá. Ainda lhe mandaram saber onde? No Calumbo. No CAP do Calumbo. Não é na administração municipal, no CAP. Vai lá no CAP, começa já a tua militância. Quem sabe, como és vivo, inteligente, sabes falar, e já se candidataste um dia, e és da CI também, agenda secreta, e já foste candidato a uma ramificação do MPLA, aí o tio do quem? Do Rui Balacai. Então, o teu crescimento possivelmente não vai demorar muito. Nós aqui demos no duro para chegar no Comitê Central. Você tá vindo, meu chefe? Que? Comitê que? Estás doido? Agora foi no CAP. Sabe por que foi no CAP? Porque ele prometeu me cortar o quem? Me expulsaram na tal pentecostal. Agora vive lamentando. Ok? Cabelo já passou. Agora eu lhes coloquei motivo para se escandalizarem. Minha fotografia. Ah, já entendeste o que eu queria falar? Ouviram? Todos escandalizados para morrerem serão confundidos. Minha foto, como diz aí o Mário Barzona, é um algo e muito grande. Todo aquele que nele crê não será confundido. E é no campo do quê? Da batalha, onde está se ver quem é quem. Não somente eles andaram, esse grupo todo, veja só como é que o diabo ele é estratega para matar as pessoas. Só o facto de não crer não basta. Tem que blasfemar. Por isso são incitados. Porque se você não crê, você não apressa a ira de Deus na sua vida. O facto de não crer, a ira de Deus não se apressará. Mas quando você blasfema, a ira de Deus se apressa. Quer dizer, você amputa os teus dias. O outro disse que faria 40 anos, como lhe foi revelado no diabo. E ele amputou mais os seus 10 anos. Reduziu o tempo por causa da blasfêmia. Então, não se preocupem. A história se repete. Já não é em Sião. Sim, o Sião espiritual. Na igreja. Como assim Elias ser negro? Vir de Angola? E já está escrito mesmo assim. Que o país onde ele nasceria é uma nação de vexame e de medidas. Da além dos rios da Etiópia. Onde sairiam os zelosos adoradores. Os cutitas, os etíopes. Como assim Elias negro? Não, isso é complicado, isso não encaixa na minha cabeça. Se só os negros estão escandalizados,
Agora imagine quando chegarmos agora na fase de evangelizar os brancos. Já, não, porque essa fase ainda é dos negros. Digo negros, é dos africanos, dos angolanos, africanos. Por isso você vê a igreja espalhada no mundo, mas são os africanos que estão a aderir, que estão a acreditar. Ok? Ainda não chegou a fase dos europeus, dos americanos, dos asiáticos. Não chegou. Vai chegar. Se os negros estão a se escandalizar porque Elias nasceu em Angola e é negro, agora imagine o soberbo branco. Bom, tem vezes que pode ser o inverso. Pode ser o inverso. Pode ser o inverso, que os brancos afluem, acreditam, aceitarão de primeira, em detrimento dos irmãos, porque o profeta não tem honra entre os da sua pele também. Não é só da sua terra, também da sua pele. Mas uma coisa eu quero vos dizer. Está-se a cumprir a escritura. Como está escrito, eu ponho na igreja pedra de tropeço, rocha de escândalo. Não, vamos lá, não é só, não basta negro angolano. Natural do Uíge. No do Uíge. Por isso falaram, de Nazaré pode vir coisa boa. Estava com a sua mente cauterizada. De Nazaré, da Galileia. E os outros príncipes disseram, vai inquirir e verás que da Galileia profeta nenhum surgiu. Investiga aí, ó. Homem, vai investigar. Traga-nos um nome de um profeta que veio da Galileia. Ouviu? A história se repete. Não somente o Uíge de Macocola. Pergunta a tia Luizinha. Vai te contar os do Sanza Pombo. Como desprezam de Macocola. Yawa com Macocola, yawa. Ouviu? Não quero vos falar lá o bairro, é muito pequeno, muito longe, não precisa ir lá. Na Macocola também tem um povo clássico, que se achavam que eram os clássicos, em detrimento onde eu nasci. Lá onde eu nasci também tem um bairro que se achavam poderosos em relação ao subbairro onde eu nasci. Naquele bairro onde eu nasci, tinha a parte dos homens clássicos, onde tinha o mestre, onde tinha o alfaiate, onde tinha dois mestres da Igreja Católica, onde estava a igreja, onde tinha o alfaiate, onde estava o soba, é lá em cima. Aqui no meu lado, era os mais baixos, os mais fortes, os assimilados estavam lá em cima. Entre parentes assimilados, mas também preguiçosos. Ouviu? Tudo isso foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso os vossos ouvidos, o que estão a ouvir. Hã? Estão a entender? Mas por que Deus fez isso? Sim. Para vos complicar e depois vos explicar. Vos complica e depois explica. Explica aí, não complica. Ah, mas Elias é judeu, é israelita, aliás. Como assim africano? Ah, totalmente confundidos. Então, graças a Deus, no fundo não vim para pregar, só trouxe essa exortação. A mensagem foi no Facebook, foi muito forte, onde eu mostrei que se fosse nos tempos de Paulo, essa geração de crentes religiosos poderiam dizer que o Paulo era idólatra, que o Paulo estava a ser adorado, que o Paulo era um herege. Como assim está a mandar a sua roupa, seus lenços, seus aventais,
aos seus discípulos para irem curar as pessoas. Isso é antibíblico. Ok? E Paulo não vendeu. Eu lhes dei chapada sem mão. Esperavam que se vendesse os mata-bruxos, viu? Logo no princípio eu fui rigoroso. Ai de quem vender mata-bruxo. E continua a palavra. Mesmo assim sem argumentos, e vão mentindo para poderem ter audiência. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aleluia. Parar o que Deus levantou. Não é possível destruir o que Deus edificou. A porta que Deus abrir, ninguém vai fechá-la. E quando Ele fechar, também ninguém abre. Quem abriu essa porta é o céu. Aquele que me enviou. Por isso estou a rugir na terra sem oposição. Por quê? Só que essa geração é dos idiotas. Os israelitas eram mais vivos, inteligentes. Aí o velho Mário tinha razão. O branco é deles. Os negros são mais tolos. Sabe por quê? Esses deveriam se comportar como os israelitas. Não é este que dizem que vão lhe matar. Não é este que dizem que vão lhe prender. Está aí falando abertamente. Então, porventura, os príncipes sabem que ele mesmo é o Cristo. Não, o povo tem que ter capacidade para interpretar os fenômenos. Esse não interpretam por causa do comunismo, entretenimento e outras coisas aí, as novelas, tudo tornaram cauterizado depois, associado com a religião, piorou a coisa. Ninguém consegue parar para dizer, mas não pode. Mas eu estou em Angola. Foram enganados que eu vivia no estrangeiro, acreditaram nessa mentira. Estava a falar com o meu sobrinho que vive no Uísque e ele me disse, olha, sabias que quando você fala que Congo, isso aqui é mesmo revelação? Porque aqui no Uísque ninguém acredita que você é do Uísque e que ninguém acredita que você é angolano. Ah, que você é angolano e que estás em Angola. Todos te dão que és nigeriano, sei lá qual país da África e vives no Ocidente. Foi a mentira que eles inventaram. Eles acreditaram. Por quê? Porque não têm capacidade de raciocinar, de desenvolver as mentes. Então, mais ou menos, alguém que te engana assim. E esses jovens todos têm acesso nas redes sociais. Não deviam investigar? Não. Não deveria dizer, não, calma aí. Onde vive o apóstolo Marcelino? Calma aí. Não sei o quê. Se não é nas redes sociais, você vai ligar em alguém. Vai até descobrir se o que eles estão a falar é verdade. Mas eles não. Eles aceitaram essa mentira. E quando comecei a falar que Congo, começaram a ligar para ele. Os amigos dele. Ui, tens falado a verdade? Não, teu tio. Falou que Congo. Ah, eu ando vos falar. Irmão da minha mãe. Não, falou que Congo. Falou. Quando vivia no Uísque, falou no lar, falou não sei o quê, no internato. Congo. Oh, ele afinal conhece aqui. Veja só. Acreditavam que eu era um zaicó langa-langa. Nunca até me deram de zaicó por causa da língua, porque eles são inteligentes. Eles sabem que todo zaicó pode ficar 30 anos em Angola, mas sempre vai ter. Estão entendendo? Eles são inteligentes, são agentes secretos que fazem isso. Eles viram, não, se nós falamos que ele é zairense, vamos ser apanhados por causa da pronúncia, porque ele não tem nada de zaicó. Então as pessoas vão dizer, como assim zaicó? Pode nascer aqui. Está a ver o zairense? Pode nascer aqui. Os pais são zairenses por causa da influência do Lingala. O português dele nunca vai ser perfeito. Entenderam? Eu entendo essas coisas. E eles também entendem. Por isso nunca falaram que eu sou zairense. Só falam nigeriano, quer dizer, para complicar. Nigeriano. Mesmo nigeriano. Pode ficar aqui 40 anos. Tem a quem Estesse, que é britânica. Nasceu aqui, mas cresceu lá. Quando ele falou português, é uma lástima. Apesar que os que falam inglês, o português deles até é muito doce. Só os langa é que ficam. É cotimaia. Ouviu? Estão a entender? É como a Margaret Anstey. A britânica, quando falava português, a gente gostava do sotaque dos portugueses, os ingleses a falarem português.
Quando a Stacy começou a falar, aí todo mundo dizia: Ei, essa menina fala bem, é mesmo sotaque em inglês com português. Então, por isso eles foram inventar, porque eu sou nigeriano. Mas eles acreditaram, porque eles queriam. Eles queriam. É assim a escravidão. Mas é a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, para serem confundidos. Mas todo aquele que nele crê não será confundido. Diga amém. O tempo está cumprido. Eles pensam que podem impedir alguma coisa. Nada. Isso foi feito pelo Senhor. Essa obra é de Deus. Todo ataque, todo investimento, toda investida, toda oposição é um favor, pois todas as coisas cooperam, como diz aqui mesmo nesse livro que eu estou a ler, não no 9, aliás no 8 mesmo, no capítulo 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então as lutas, a investida dos nossos inimigos, as mentiras, as blasfêmias, os escândalos, onde não existe escândalo, vai contribuir para o bem da igreja. Nós temos experiência, uma vasta experiência. Então nós temos que nos alegrar como Paulo compreendeu a linguagem do céu, depois que orou para que Jesus removesse o espinho. Paulo começou a compreender desde aquele dia que devia se gloriar nas suas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas provas. Isso que deveria trazer glória, não vanglória. Se gloriar no Senhor, se alegrar no Senhor. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe qual é o poder? Quem sabe? Há um aperfeiçoamento de um poder, aleluia, que nós estamos a esperar. Há um aperfeiçoamento, há um poder que vai se aperfeiçoar. Há um poder, você sabe qual é esse poder? O poder da glória da segunda casa, que será maior do que a primeira. Uau! Gostei! Que venham as tribulações. Eu queria ter muito mais. Isso aqui é tribulação. Eu queria mesmo uma investida muito grande. Eu queria uma investida muito grande dos meus inimigos para alcançarmos a segunda colheita. Agora, uma aqui de leve. Isso até nem traz nem comichão, nem cócega na pele daquele que está. São pedras, que nem cócega vão trazer na pele daquele que estão lhe a tirar estas pedras. São folhas que estão a tirar. Está a ver arrancar folhas da árvore e atirar contra alguém? Contra uma fera. Hã? Enquanto eles estão a gritar, eu já me tornei leão. Eles não sabem. Antes eu tinha a cabeça de leão. Eu tive uma visão de Deus. Vocês querem saber? Na minha visão, eu estava no inferno. Numa cova. Onde eu encontrei lá homens. Já vos falei aqui. Que não morreram na terra. Eram altamente perigosos. Teriam sido transformados em espécie de demônios para me enfrentarem lá no inferno. Eram barbudos, cabeludos, eram mais ferozes do que as bestas feras. E eu lhes enfrentei.
E eles queriam vir me arrancar os olhos, os miolos. E eu matei todos eles. Eu arrebentava as cabeças dele. Todos eles só lhes arrebentei as cabeças. E tinha lá dois homens armados, vestidos de polícia. E eles começaram a fazer tiros contra mim. Nenhuma bala me entrava. E matei os dois polícias. Mas quando terminei aquela batalha, eu transformei-me. A minha cabeça transformou-se em cabeça de leão. Garras de leão, cabeça de leão. Mas o corpo era homem. E me apareceu o Apolion. E o Apolion estava ladeado com um gato bravo, preto. E o gato bravo rugiu sobre mim. E o Apolion me mostrou lá em cima. Sobe se você é homem. E eles dois subiram. E eu estava me preparando para subir para o outro degrau. O outro andar. Entenderam? Quem compreendeu a minha visão? Cabeça de leão, cabeça de touro, homem. Quem conhece? Esse dia estou vos revelar muitas dimensões. Né? Cabeça de leão, cabeça de touro, homem. Ou então cabeça de homem. Corpo continuava homem. Uma vez. Não, isso não são querubins, não. Ah, os rostos do querubim, mas não é querubim. Esse não é a dimensão dos anjos. Não. Como então vocês? Eu já vos dei isso aí. Pá. Leão, touro, homem, águia. Baltão é que entende bem essas coisas. Cabeça de leão, cabeça de touro, homem, águia. Os quatro seres viventes. Sim. Eu tive uma visão. Eu estava a me preparar para ir lutar com os touros do Zimbábue. Há 2 anos atrás, ou sei lá, 2. Eu estava, ou há 3. Eu estava a ir enfrentar os touros do Zimbábue. Depois tive uma visão. O demônio de 80 anos estava ao meu lado no dia do envenenamento. E ele fugiu. Eu matei o leão, não do céu, do ar, do mar, o touro e o demônio. Eu matei o demônio de 80 anos. Estou a responder esses aqui, não é para vocês. Vocês já entendem isso. Esses bandidos que estão a pensar que é fácil. Eles não sabem o que eu estou a celebrar. Ressuscitou! Celebrai a Cristo. Celebrar. Eu não vos falei que eu iria celebrar. Quem se lembra? Celebrai a Cristo, celebrar, celebrai a Cristo, celebrar. Eu disse, prometi que eu iria celebrar. Já comecei a celebrar. Ok? Então, você está tá a enfrentar um leão. Não é cabeça de leão, leão puro. Aleluia.
Que coisa linda! Quando eu matei o demônio da Roma, eu entrei para enfrentar agora os quatro ventos do céu. As quatro águias. Olha, há um ano atrás, ou um ano depois, eu matei o leão. Ok? Enquanto eles estão a fazer esse barulho aí, porque não sei quem, o homem está a subir. Derrubei o leão. Eu disse que celebraria. Iria alcançar a estatura completa de Cristo. Eu disse que celebraria. Chegaria à estatura completa do Filho do Homem. O recorde da dupla já era. O recorde da dupla, 2000 anos depois, se repetiu a proeza. 2000 anos depois. 2000 anos depois, se atingiu o recorde de Emanuel. Um homem na terra ousou, desafiou a sua vida e chegou lá. Estão a entender? Pam! Estatura completa de Cristo. Sétima dimensão. 2000 anos depois, atingimos o prumo. 7 olhos. 2000 anos depois, derribamos o quarto monte. Agora começa um novo desafio. Enfrentar os homens fortes. Os ursos. Por isso ontem eu vos perguntei qual é a característica peculiar dos ursos. Eu sabia, só queria ver a vossa percepção. Hoje vocês são a geração bem-aventurada. Tendes o espiritual e tendes o secular. É só pegar no telemóvel, você vai já descobrir e tal. Estou a falar as coisas seculares, não espirituais. Espirituais não encontras aí. Vocês descobriram que o urso é um animal muito forte, destemido, corajoso. Eu tive uma visão. Eu vi 2 homens fortes. Estavam a se preparar que entrariam na guerra depois que eu derrubasse o leão. E me foi revelado 2 ursos. Sabe o que eles faziam? Carregavam sacos de areia. Ouviu? O treino era carregar saco de areia, mochila cheia de areia nas costas, com saco na cabeça, olha, andar. Agora entenderam por que os maninhos tinham muita força, né? Nunca interpretaram isso. Quem sabe que os maninhos tinham muita força? E não se injetavam. Não é como esses americanos aí, os comandos têm que lhes injetar. Não, aquilo é natural. Sobrenatural, sim. Que se manifestou no natural. Vocês estão a ver Savimbi, aquele corpo todo aí? Deixa eu vos fazer a pergunta. Olhando para o Savimbi, qual é o animal que vocês lhe comparariam? Das bestas feras. Quem sabe? É o urso. Savimbi era um urso. É incrível. Aqueles homens que você está a ver, força terrível. Andava 1000 km com carga na cabeça, que é? Com armas, bombas, mochila, 1000.
do sul ao norte. Óbvio? Eles tinham recebido espíritos de fortaleza. E esses espíritos são invocados por alguém que alcançou a dimensão do urso. Senão, não é possível. Entenderam? Eu vi, eles carregavam a rei a se prepararem para a guerra. São esses que eu vou destruir. Enquanto eles estão a fazer aí barulho, porque o homem já alcançou a dimensão da China, o homem dominou o leão, atingiu o marco, como é que se diz? O recorde do Emanuel. Vocês estão a fazer barulho. O primeiro barulho não é que me levou até aqui. O primeiro barulho me levou a me esconder. 4 anos de esconderijo alcançamos a dimensão do quem? Do leão. Vosso barulho fez o quê? Não fez nada. Escandalizaram as pessoas, enganaram as pessoas, os da SEI e outros, não sei o quê. Ajudou? Me ajudou sim. Mas não vos ajudou vocês. Eu me escondi, aleluia. Há 4 anos que eu estou escondido. Fiquei fechado dentro do quem? De um quarto. E aqui onde estou a vos acabar. O leão tombou. 4 anos depois, a quarta cabeça foi derribada. Hoje, mesmo essa noite, estive a lutar com esse marabu. E eu lhe matei. Tentou me resistir. Eu disse, você vai me resistir a mim? Você não me conhece. Muito forte, resistente. Acabei de lhe executar. E quando eu lhe matei, apareceu um feiticeiro da dimensão do urso e vai me entregar 1 milhão de notas de 100 dólares. É quanto é? É muito dinheiro. Tamara. Não, 1 milhão de notas de 100 dólares. 100 milhões, 100 mil, não, mil milhões não, como então? 100 milhões de dólares. 1.000 milhões é muito mais, camarada. 100 mil, é incrível. Era um volume grande vindo do banco, selado de dólar. Me entregou com ele, pá. Tiraram todo o Kwanza. Eu tinha Kwanzas. Os Kwanzas apareceram e disseram, Kwanza mais pequeno. Tira Kwanza. Aqui não tem mais Kwanza, né? Até os Kwanza tiraram. Disseram, não queremos te ver mais com Kwanza. Não, 100 bilhões, não, 100 milhões. Não faça isso. 1 milhão de 100. Dá quanto é? É bilhões ou milhões? Só milhões de dólar. E o bruxo se retirou, foi embora. Eu peguei minha massa. Ah, você pensa que eu rejeitei? Peguei. Eu falei, é o meu resgate. É despojo. Só que quando saí da visão, senti até que parece náusea. É o dinheiro, dinheiro, eu vou fazer dinheiro. Dinheiro, eu não preciso de dinheiro, vai vir mesmo. Eu não quero saber de dinheiro. Dinheiro para quê? Falta do respeito. Ok? Eu vos avisei que essa fase chegaria. Eu sou um leão. Alcancei a dimensão do leão. Estatura completa de Cristo.
Sim, depois de 4 anos. O quarto monte tombou. Agora vou enfrentar o quinto monte. Estão determinados 12 meses. Vai cair o urso. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Aleluia. O urso vai cair depois de 12 meses. Eu vou destruir os poderes da Rússia. A China já era. Controle o comportamento da China vai mudar. Ou agressividade, ou de uma dessas aí. Ou vai ser mais violento para esconder a derrota. Eu conheço eles. Não contra o homem. No mundo físico. ah, Agora vamos mergulhar em territórios nunca mergulhados. Vamos passar em terrenos virgens. Mas não tememos. Vamos entrar mesmo lá. Daqui a um ano, eu voltarei aqui para vos falar. Nesse mesmo mês, vou falar: caiu o urso. Quando eu derrotar o urso, o homem será muito forte no espírito. Arcanjo. Qual é a características do quem? Do leão. É o poder. Power! É-me dado todo o poder. Estou a esperar a coroação. Eu vou receber a coroa. Receberei coroa. Receberei coroa. Quando Jesus chegar. Amém? E depois vamos ter que perseguir o quem? O leopardo da Índia. Ele vai me pagar. Ele é muito veloz, né? Eu sou mais veloz do que ele. Eu vou lhe perseguir. Vou destruir o leopardo da Índia. Depois vou voltar. E vou no norte. E vou perseguir a águia. Amém? Quando eu destruir a águia, vou no Gitung. Vou na mata. Ir atrás da antiga serpente. Em 2020, um bruxo falou que o pai corre muito rápido. É o sacrifício.
Estão a fazer barulho. Ah, eu já sou um leão. Olhando as imagens de J-Lo nas redes sociais, ele está muito embaixo. Vocês não entenderam? Só que não quis comentar muito a respeito do assunto. Mas você que mandou essa mensagem me provocaste. Vocês estão a pensar que a mala que ele entregou é só depois? Quem sabe? O que significa entregar a pasta? Babuídia não queria falar nesse assunto, é? Ah, ele abandonou a pasta, não aguentou. Quem é que estava a pensar nisso? Só que não foste adiante, porque o homem não falou mais no assunto. Quem? Lorena. Eu sabia que tinha aqui pessoas, só ficaram com o que de perguntar. É? Carlinda, é? Edilson, Rosman, Esmeralda, Samon. Yeah. Você não viu que eu estava a rir? Eu estava a rir. Quem me entende, eu até mandei uma. Não, não pense que eu vou ser presidente. Eu nunca vou ser presidente. Abandonou a pasta. E eu também não maiei. Eu vou maiar. É um algo. Ah, Gaspar, tudo já estava claro, né? Mas eu não quis falar. A pasta estava muito pesada. Se a mim pesou também. Mas eu falei, che, eu não como. Não, eu vou conseguir. Tava mal. Abandonou a pasta. Eu vos mandei uma indireta hoje, né? Você não sabe o que me revelaram hoje. É incrível. Eu gosto de vos revelar tudo. Três partidos começaram a guerra, né? A chamada a nação. Foi fundar a nação. Pronto. Um só fundou, mas os outros não pararam nada. O mais vivo, o Neto, lhes passou a perna. É? Nasceram angolano, lhes passaram a perna. Escutem muito bem. Quem dos três era mais forte? Se vocês conhecem a história. Não que vocês ouviram. Eu. Não, não faça isso, Osmani. Que era. Não é que é. Edson. Sim. Como então? Você. Você não faz nada, Osman. Eu não disse que é. Que era. Sim. A Fenelá é o único que tinha condições de tomar esse país todo. Quer por guerra, quer por eleições. Talvez por eleições, por causa do número do povo que o Savimbi tinha. Savimbi ganharia se houvesse voto por causa do quê? O sul do país, né? Mas a influência, o poder militar e não sei quem, a fama, o país é mais. É Fenelá. Ok? Agora vê que se cumpriu a escritura entre eles. Quem era o último? Vocês todos sabem. É o Nita. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Veja que aquele que era terrível, com comandos terríveis, exército armado até os dentes, se tornou o último. O que te faz lembrar os três astros, as três glórias, os três níveis. Hoje tive uma visão, me foi revelado. Fnlá, morte. O MPLA, inferno. UNITA, abismo.
Eu até na visão assustei. Meu Deus! Sim. Óbvio. Naquela altura, quem estava na maior dimensão era a FNLA, espiritualmente falando. Os dois conseguiram essas dimensões grandes da independência. A FNLA já não voltou mais, não sacrificou, desistiu da guerra e perdeu a guerra. Eles passaram. Espiritualmente, o Nita e o MPLA, quem é que está na maior dimensão espiritual? Quem sabe? Eu até já falei aqui. É o Nita. Alguém me perguntou, como é que se o Nita está na maior dimensão espiritual, não conseguiu governar? Quem sabe? Já falei aqui. Por que o Nita não tomou o controle do país? Por causa de Angola. Os três movimentos fundaram seus partidos nos seus reinos. FNLA, Reino do Congo. O MPLA, Ndongo. UNITA, Bailundo. Agora imagine quais os três reinos que alcançou maior poder. É Ndongo. Primeiro, o Reino do Congo foi corrompido. Foi derrotado pelos portugueses. E desfizeram aquele reino. Não houve guerra. Se entregaram. Por isso que dizem que os bacões gostam de dinheiro. Há uma massa. Ainda bem que eu não. Ouviu? Foi corrompido o homem com vinho. Vinho. Mas que? Quem sabe? O gajo era um bêbado. Vinho, mas que? Espelho. Mas. E panos. Veja só. Os portugueses lhe trouxeram aqueles panos bonitos. Com o espelho. Pela primeira vez se viu todo feio. Ele só bebia aquele chafulucas aí, o quimbombo, caporoto. Pela primeira vez bebeu vinho. Pô. Vocês sabiam que Ngola Quilonge é quem? É sobrinho do reino do Congo. Quem sabe? Sim. O reino do Ndongo vem do reino do Congo. É sub-reino que se rebelou. Esse era um sobado aí na ilha de Luanda. Talvez por revelar segredos. Não era bairro, era os pescadores que saíam lá do Soi. Descobriram essa ilha aqui. Onde eles ficavam meses e meses a pescar e secavam peixe na ilha. Depois montuavam os barcos deles, canoa, e partiam para o norte. Mas como eles viram aqui tinha muito peixe e muita comida, já não fizeram mais isso. Levaram as suas mulheres e os seus filhos e vieram viver aí na ilha de Luanda. Por isso se chamam Luanda, por causa dos luandos. Tinha muitos, faziam muitos luandos aí. Sabe o que é luando? Nas terras. E depois se fortificaram e se rebelaram. Não aceitaram pagar mais imposto ao rei. E quando os portugueses vieram, mostraram resistência.
Não somente Angola e todos os outros que entraram, Ginga, não sei quem, Gingankufo, e tantos outros aí. Vocês conhecem. Ngola Canini, todos são da mesma linhagem, dos Ngolas. Prova de quê? Que os portugueses batizaram a nação. O nome dele porque eles lhe respeitaram. Você está pensando que é à toa? Não se corrompeu. Angola, Angola. E o gajo fez um pacto, se envolveu com as trevas de uma maneira que você não imagina. Alcançou a 10ª dimensão. Eu, qualquer um que chega na 10ª dimensão. A hora 12 é um fenômeno. Acima disso, são poucos que foram até 11, 12. O último é 12. Ninguém chega no 13. E ele alcançou 10. 10 pontas. Os brancos lhe respeitaram. Ele com as suas magias desaparecia. Hein? Só encontrava uma pedra. Ele... O homem era terrível. Só que depois entrou no quê? No comércio dos escravos. A escravidão desse país veio de Angola. Por isso Satanás se vangloriava que ainda não tinha aparecido alguém que conseguiu a dimensão de Angola. O principado, aliás. Quando apareceu o anticristo, o próprio Lúcifer falou, ele disse assim, eu precisei 300 anos para achar Angola. E agora ti precisei, depois de Angola, 500 anos para te achar. Ouviram? E esse miúdo com 15 anos já era o maior, o macumbeiro mais jovem da África. Terrível, assassino, ágil, violento. Satanás mandava, me traz 100 almas. Ele levava 200. Traz-me 50. Dobrava, 100. Ouviu? Como diz o brasileiro, viu? Por isso o anticristo vem da descendência dos Angolas. É neto de Angola que Luange. Quer dizer que a força do pacto de Angola gerou o filho da perdição. Savimbi é muito respeitado no mundo do espírito porque ele alcançou por mérito próprio. Aquela pressa que vocês viam de Savimbi de matar as pessoas era para alcançar o nível de Angola e conseguiria dominar o país. Por um pouco. Quase. Só que Elias veio em tempo oportuno. Hã? Estão a entender? Quando o MPLA colocou o seu trono no reino do Ndongo, já tinha uma garantia muito grande. Por isso derrotou os outros. Até o que estava à frente lhe marcou golo. Eles também fizeram seu sacrifício. Eles levou no sol, mas não dominaram o sol. Depois vou vos falar qual é a dimensão deles. Ainda vou esconder esse segredo aí. Quanto há um desespero entre eles aí. Estão a chorar. Hoje eu vi. Choro.
estão com lágrimas, desespero terrível. Como dizia aquele rapaz aí, acabou! Acabou! Vocês compreenderam? Casa vai cair. Vão sobreviver sob cobertura, sem poder. Casa podre, todos os danos lá dentro. Ouviu? Vão se devorar entre eles. Amém. E o Principado de Angola está sentado sobre o trono de Angola. E ele desafiava aqui embaixo. Quem? Quem vai chegar no Angola? Até que apareceu um rapaz que chegou e passou. Mas o Principado falou, não, você é espírito, pá. Esquece isso. Eu quero ver entre eles. Não estou a falar o Elias. Não, não é Elias, não. Estou a falar o filho da perdição. E eu vou chegar lá. Alguém me mandou mensagem. Será que o nome do país poderá mudar? Eu acho que isso não importa muito. Vai depender daquele que os vencer. Se ele quiser mudar, muda. Se só você viu o que aconteceu, Kabila mudou o nome do país. Quando ele derrotou o Mobutu Sese Seko, mudou. Tirou de Zaire e meteu lá Congo. Se eles quisessem, o Tshisekedi se quisesse mudar para Zaire, voltaria. Mas eles acham que Congo está um bom, porque Kabila e o seu filho já não estão lá. Não acho necessidade para tal. Ah, Sankara também mudou o Burkina Faso. Era qual nome antes? Alto Volta. Muito forte, pá. Bandeira. Bandeira é a primeira coisa que vai ser rasgada. Hã? Glory to God. Tá ligado? Essa aqui é a exortação da noite. Ainda não foi coroado. Ainda não recebi. É-me dado todo o poder. Alguém está doente entre vocês? Eis aqui o presbítero que vai mandar a palavra. Não vai orar dessa vez. Eu envio a minha palavra para vos curar agora. E a minha palavra vos cura. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a cura todos que estão doentes. Recebam. 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 Oh, não há dor que resiste à autoridade. Aleluia. Daquele que rompeu o quarto monte. Não há enfermidade. Receba a cura agora. In the name of Jesus. Amém?